professor Ju, poxa, posso chamar também de Pode, professor, pode. treinador, especialista de ginástica, faz parte do time da RC, né? E eu queria que você contasse para quem está vendo esse vídeo agora, teve um ponto na sua palestra hoje aqui no Camp, né? Porque eles vivenciam várias palestras e também as partes práticas que me chamam muito a atenção. Então eu queria que você trouxesse, né, principalmente para as mulheres que estão assistindo agora esse vídeo, um pouquinho da história da mulher da ginástica, porque tem um lapso, né, como tudo na vida, mas tem um grande lapso e você falou muito sobre isso. Hoje eu queria que você pontuasse aqui também um vídeo específico sobre a história da mulher na ginástica. Em termos de história, na verdade, Nath, a mulherada só teve seu espaço muito lá na frente nos Jogos Olímpicos da Era Moderna. O que aconteceu? Somente nos segundos Jogos que as mulheres fizeram apresentações de início, né? Quando tem os Jogos Olímpicos, tem aquela abertura, então elas puderam se apresentar fazendo algo pensando nas condições ginásticas. Mas competindo, as mulheres só foram... O masculino começou nos primeiros Jogos, em 1896. As mulheres só foram inseridas em 1928. E em 1928 elas competiam disputando somente a medalha por equipe. Apesar de elas fazerem os 4 aparelhos, competirem individual geral, as mulheres até 1952 somente ganhavam medalhas por equipes. Diferente dos homens. Os homens desde o princípio já ganhavam medalha por aparelho, individual geral e por equipes. Tem um fato curioso também, que foi quando antigamente, né, quando surgiu a ginástica de fato, ali que você trouxe todos os dados, né, de Grécia Antiga, de tudo, né, que a gente falou hoje na palestra, que as pessoas vão ter acesso a esse conteúdo online, também porque vai ter o Camp online, em breve falo mais sobre esse assunto. As mulheres não praticavam, de fato, a ginástica ali, né, pelo menos historicamente, tem esse fato, eu queria que você comentasse isso. Eu queria aproveitar isso, antes dos Jogos, eu fiz uma pesquisa, porque eu dei muito tempo aulas na faculdade, e aqui em Joinville tem muita coisa histórica falando a respeito disso. E eu acabei descobrindo que na Idade Média, as argolas não pertenciam à ginástica, pertencia ao circo, e as mulheres que praticavam argolas. Eu achei demais isso na palestra. E eu acho demais também eu sou muito grato ao CrossFit por possibilitar eu estar passando esse conhecimento ginástico, e eu acho mais o fantástico da modalidade ter inserido as argolas tanto para os homens quanto para as mulheres, porque historicamente é as mulheres que praticavam as argolas muito antes dos homens, então eu fiquei muito lisonjeado com as mulheres poder fazer os mesmos movimentos que os homens, né? Naquela parte eu só queria pontuar só uma linha do tempo. Então a gente teve ali os primeiros jogos que aconteceram quando? Os primeiros jogos da Grécia Antiga? Isso foi 776 a.C. e foi até 200 depois de Cristo. E aí a gente tem qual que foi a primeira data dos modernos, os Jogos Modernos, Olímpicos Modernos? 1896. Aí as mulheres conseguiram fazer uma apresentação em 1900. 1900 somente, Aí a parte competiram ali, mas em grupo em 1928. E depois, quando foi o momento que elas conseguiram essa parte individual, toda essa 1952, só depois da Segunda Grande Guerra. Então assim, é uma linha do tempo muito grande, né? E é legal passar esse conteúdo para vocês. E hoje a gente vem para quê? Vamos falar de Simone Biles, né? O que a gente tem historicamente hoje, né? Esse reconhecimento dela como atleta. Queria que você falasse um pouquinho assim dela, só pra gente finalizar esse vídeo trazendo esse conhecimento para vocês. A Simone Biles é, na minha opinião, a atleta mais fantástica no feminino que surgiu nos últimos tempos, tá? É a única atleta americana que conseguiu classificar para 2 Olimpíadas. Nos Estados Unidos, a tradição da ginástica feminina é tão forte que elas, para ir competir na Olimpíada, é mais difícil entrar na seleção do que a própria Olimpíada. Então, a Simone Biles é a primeira atleta que conseguiu participar então de 2 Jogos Olímpicos entrando dentro dessa equipe, né? Porque ela tem um nível a mais, principalmente no salto e solo, que são os aparelhos dela, ela tem um nível a mais que as outras, sabe? Ela tá um passo mais à frente. E hoje também ela é uma recordista, uma atleta olímpica recordista em medalhas, isso em termos, tipo, comparando homens e mulheres, né?
Então a gente tem todo esse salto, apesar da ginástica ter essa tradição para a mulher que começou muito depois, quebrando, né, muitos preconceitos e tudo mais, como tudo na nossa vida, e ela tem esse reconhecimento internacional e com relação a eu acho que eu não posso deixar de falar também a respeito disso, a nossa primeira representante, a Daiane dos Santos, então surgiu antes de Simone Biles e infelizmente a gente achou esse talento um pouco tarde, então o trabalho dos técnicos dela tiveram que apurar para colher os frutos dessa menina pipoca saltitante igual a Simone Biles, muita explosão. Então eu acho que ela foi a primeira antes de Simone Biles, e Simone Biles pensando nessa representatividade. Eu acho muito interessante a Simone Biles, que passou na Olimpíada agora. Muita gente achou uma coisa absurda e tal. Eu já não concordo, eu acho extremamente importante o que ela fez. Porque eu tive uma carreira longa dentro da ginástica e passei por várias situações. E o atleta nem sempre está bem de cabeça, psicologicamente falando. E é quando você não está bem psicologicamente falando é que pode ocorrer lesões, você se perder no ar e acontecer algo que você realmente não quer. E ela expôs para o mundo, eu não estou legal da cabeça e eu não vou. E eu acho que a atitude dela foi muito importante porque muitos quiseram fazer isso e não tiveram essa coragem de fazer isso. E quando você fala também até das críticas que ela recebeu, a gente diz isso dentro ali, tem a galera dentro do comitê, da galera inserida na ginástica, né? Ela foi uma atleta super corajosa pro mundo e falou, olha, eu não vou, eu simplesmente não vou, né, cuidando dessa saúde. Então, você como teve a sua longa carreira como atleta, treinadora, agora vai voltar a competir, então isso, às vezes a gente não sabe o que passa dentro da cabeça de um atleta olímpico, né? Um atleta da ginástica que está ali treinando sei lá quantas horas por dia, mas passa isso mesmo, esse medo no ar? Passa. Apesar de o atleta estar treinado para inúmeras situações, o que diferencia um ginasta do outro é a condição psicológica. Caraca. Porque o número, os exercícios, a composição é 0,10, 0,20 a mais de cada um. Então é uma coisa muito de precisão. E o atleta, para ser mais preciso, ele tem que ter meio sangue de barata. Então autocontrole. Então o que tem maior autocontrole geralmente é o que vai melhor nas competições. Né? Sensacional. Gente, foi só um pouco assim, uma pincelada, né, na história da ginástica com o Gil, que faz parte da equipe da IRC. Queria muito te agradecer, foi um prazer te conhecer. Igualmente, e entender mais sobre esse assunto que eu acho que é incrível, na história do esporte, de tudo. Gil, eu queria falar mais uma coisinha. Pode falar. Que eu acho muito importante que as pessoas não sabem disso. Pode contar. Eu estou indo participar então semana que vem do primeiro campeonato Master de ginástica e o nome desse campeonato é String Fisher, que foi o primeiro presidente da Confederação Brasileira de Ginástica. Ele faleceu em 2006, mas ele foi muito importante para a ginástica do Brasil e do mundo. E ele foi o criador da mesa de salto. A Rebeca, que foi a nossa primeira campeã olímpica, eu chego a me arrepiar aqui, a nossa primeira campeã olímpica, ela foi campeã na mesa de salto, que foi criada por um brasileiro, que ele foi presidente da Federação Internacional de Ginástica de 96 a 98. E as atletas inventaram tinha uma atleta que se chamava Yurchenko, o sobrenome dela, e ela entrava de costas. E esse salto causou muitas lesões em atletas, ficaram paraplégicos, tetraplégicos, e ele se preocupava muito com a segurança e desenvolveu essa mesa de salto. E olha só, a nossa brasileira ganhou então uma medalha no salto que eu fiquei abismado disso. Então eu que conheço a parte da história, pra mim eu chorei demais. Maravilhoso. Foi tem muito tudo a ver com Joinville, né? E tudo a ver com Joinville, tudo a ver com o Brasil, onde a gente está, tudo isso. Maravilhoso. Então aguardem mais conteúdos sobre esse assunto aqui. Então beijo e